Dicas de leitura com Luciano Abel. Oferecimento Livraria Júlio Verne. Bom dia, ouvintes. Bem-vindos a mais um Dicas de Leitura. Hoje eu vou falar especificamente sobre um autor e vou dar algumas dicas relacionadas a esse autor, que é algo que eu estou querendo fazer desde que começamos esse projeto, porque é um dos meus autores favoritos, se não o meu autor favorito. Neil Gaiman. Neil Gaiman é um britânico que tem a habilidade incrível de contar histórias que ficam contigo para o resto da vida. Ele é roteirista de quadrinhos, foi roteirista, continua sendo roteirista de quadrinhos, e ele criou uma série famosa de quadrinhos chamada Sandman, que eu recomendo enormemente, principalmente para quem gosta de quadrinhos, mas se você não gosta de quadrinhos, tente, vale a pena, é uma história incrível. Ele conta a história de um personagem, de um dos perpétuos, é um deus antigo, enfim, a história é difícil de descrever em poucas palavras, mas vale a pena. Mas o livro que eu quero indicar para ele, porque ele tem muitos livros bons. Na verdade, todos os livros dele são bons, eu não li todos ainda, mas todos os que eu li são muito bons. Ele recentemente lançou um livro de mitologia nórdica, onde ele reúne algumas histórias da mitologia nórdica e conta com o seu toque particular. Eu ainda não li esse, está na minha pilha de livros para ler, mas o livro que eu quero recomendar aqui, se vocês querem começar, eu quero saber que livro eu leio do Neil Gaiman primeiro. O nome do livro é Deuses Americanos. Inclusive, recentemente ele ganhou uma série na Amazon Prime, aquele canal de streamings de vídeo da Amazon. Eu já assisti a primeira temporada, ficou muito bem adaptado, fantástico a adaptação. Mas assim, leiam o livro primeiro antes de ver a série, porque é importante vocês lerem o livro para fazerem as comparações, por mais que a série tenha ficado bem próxima do livro, ainda tem algumas diferenças, assim. O Deuses Americanos, todos os livros do Neil Gaiman, eles têm um lance meio de fábula, assim, eles têm um lado sobrenatural fantástico, em que ele mexe com mitos e lendas e coisas que são da nossa cultura ou de outras culturas. Ele mistura muito essa coisa das criaturas místicas serem reais e estarem escondidas nas sombras do nosso mundo. E o Deuses Americanos, basicamente a ideia dele ele pega um personagem absolutamente mundano, que é um trapaceiro que está cumprindo pena de 1 ou 2 anos de pena na cadeia, e ele é libertado algumas semanas antes porque a esposa dele faleceu. Então ele ia receber condicional, ele pode sair um pouco mais cedo para poder atender ao funeral da esposa. E ele tem que atravessar os Estados Unidos para chegar no funeral da esposa. Ele pega um avião e aí ele conhece um cara muito esquisito no avião, que parece ser um outro trapaceiro, só que mais velho, assim. Esse cara oferece um emprego para ele, ele não aceita, aí começa a acontecer uma série de coincidências, ele começa a ver uma série de coisas e ter algum tipo de sinais, e aí no final ele começa a trabalhar para o cara, e aí ele começa a ver que existem seres, criaturas no nosso mundo que são representações dos deuses antigos, os deuses vikings, os deuses gregos, Jesus, todas as mitologias. E é muito interessante a maneira como ele apresenta essas pessoas, vamos dizer assim, como sendo pessoas vivendo no nosso mundo, mas elas na verdade são representações do que nós acreditamos ou que um dia acreditamos. E esses deuses antigos estão para entrar em guerra com os deuses novos, porque eles estão perdendo, as pessoas estão deixando de acreditar neles e tal. E tem uma série de discussões aí de aceitação, de mitologia, de religião, é bem interessante, assim. E aí esse cara que é uma pessoa normal começa a vivenciar isso e cada vez mais ser levado dentro desse mundo sobrenatural, o que acaba abrindo os olhos dele, vamos dizer assim, né, para esse mundo que está além das sombras que a gente normalmente não enxerga.
Esse é um resumo assim muito resumido da história. A história é muito rica, os personagens são muito ricos, o enredo é muito interessante. O Neil Gaiman tem assim o poder de deixar as coisas muito reais, por mais absurdas que elas sejam. Esse livro ele teve a ideia dele quando ele estava atravessando os Estados Unidos, numa daquelas estradas que vão de costa a costa dos Estados Unidos, e ele viu uma série de cidades e lugares absolutamente inacreditáveis, e ele pensou, pô, eu vou colocar essas cidades no meu livro junto com coisas inacreditáveis, e as pessoas não vão saber o que é real e o que é falso, porque tem coisas aqui que ninguém acreditaria que existiria uma cidade com esse nome, com esse estilo. Então, essa palpabilidade que ele te dá, assim, de colocar personagens fictícios fantásticos num local absolutamente real. Tu pode ir nos lugares em que os personagens visitaram, tu pode ir no diner que o cara almoçou, tu pode dormir no mesmo hotel que o cara dormiu. Então todos aqueles locais são reais, só que ele dá aquela pitada de sobrenatural e fantasia. Então essa é a minha recomendação para ele. Não só esse livro, como qualquer livro, literalmente qualquer livro do Neil Gaiman tu pode pegar e ler, não vai te arrepender. É uma experiência de vida, assim, é muito bom. Continuamos aguardando o contato de vocês. Visitem a nossa fanpage no Facebook, Livraria Júlio Verne. Lá vocês têm o link para o nosso site. Ainda estamos reorganizando a questão de domínios, mas lá na fanpage já tem. Tu clica o link, tu vai chegar no nosso site, onde tem algumas dessas dicas que eu dou aqui, alguns lançamentos, tá tudo lá. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Mandem suas dicas, mandem suas sugestões. Tenham um bom dia. Dicas de leitura voltará no próximo sábado, neste mesmo horário.